Ubrajá para todos y para todas, más una semana para poder continuar nos encontrando nesta aula semanal que acontece toda quarta-feira, 19h30. Bezat Hashem, momento de reflexão com oportunidades para aprendizado e para poder alimentar a nossa Neshama. Semanalmente, este ponto de encontro tem como finalidade poder estudar e aprender as lições da Torá, Bezat Hashem. Esta semana temos um tema muito bonito, algo muito diferente que não conversamos até agora, que vamos falar sobre o Birkat Kohanim, que aconteceu naquele dia que Hashem colocou sua conexão entre a criatura e o Criador, o dia da inauguração do Mishkan, e a Shoah. A Shoah quer dizer a memória do Holocausto, Lo Aleinu Velo Alechem. E aqui hoje vamos tentar, de alguma maneira, no Yom HaZikaron, no dia da lembrança também dos soldados caídos e tombados, fazer uma conexão importante para poder entender algumas passagens de nossa Torá Kedoshá e algumas situações na vida que nós devemos aprender, entender e aceitar para poder continuar no caminho da prosperidade. Bezat Hashem, esta aula, como fazemos semanalmente, para Refuah Shelema, para todo Olei Amechá Israel, para todos aqueles que precisam de Refuah Shelema, em especial Menashe Haim, Ben Zakie, Paulo Ben Ida, Shelomo Ben Elisa, Shelomo Ben Lea, Netanel Ben David. Bezat Hashem, que Boreolam mande Refuah Shelema para todos eles, Bekarov, amém, Ken e Ratzon. Também esta aula está dedicada para a memória de Lidiwan Ben Esther e também os soldados que caíram nas últimas batalhas e nas primeiras batalhas, para hoje acontecer de alguma maneira o milagre desta nação chamada Eretz Israel, que pelas últimas estadísticas, já com dor e sofrimento e lágrimas, se alcançaram o número de 10 milhões de habitantes dentro da terra de Israel. Parece algo até profético, que o povo de Israel, sua maioria, estaria morando dentro da terra de Israel, assim como está escrito em nossos livros, que no final dos tempos o povo de Israel se vai reunir na terra de Israel, e hoje mais da maioria dos existentes do povo de Israel residem e moram dentro de Eretz Israel. Isto é um alento, uma boa notícia para Bnei Israel, para todos que amam o povo de Israel. Todos nós temos hoje um parente próximo, alguém de nossa família que está morando na terra de Israel. O sonho se tornou realidade. Bezrat Hashem, que seja com prosperidade. Amém. Ken e Ratzon. Estamos nos dias do Omer, lembrando, não é, que hoje estamos no dia Hai, o dia 18, que possa dar vida a estes movimentos que a gente faz para poder receber a Torá de maneira pausada. É muito difícil o ser humano aprender a Torá de uma sola vez. Hashem, o intelecto humano, ele não aguenta para poder ter tanta informação em pouco tempo. E uma transformação humana, Hashem lhe deu tempo ao povo de Israel de 7 semanas para poder fazer uma revolução e poder compreender e entender a Torá, para que nós possamos levar essa Torá de pai para filho, de filho
para seus filhos e seus netos para tataranetos, adviata goel, vimerá, ve ameno, amén. El sabido, y si no es sabido, el lembrado, y una boa lembrança saber que cada vez que nos contamos o Homer e temos o início de um novo mês, e o novo mês, nós quando fazemos o Yiratzon Bilefaneja, que fazemos que seja a vontade de Akadosh Baruch Hu, Yechadesh Alenu, et HaChodesh Hazeh, este mês, Letová Belibracha, que seja para bonança e para bênção, Lishuá Nehama, e diz no final que é Rosh Chodesh, que seja o Rosh Chodesh. Por exemplo, agora estamos em Iyar, daqui a gente vai falar daqui um pouquinho que é o mês de Iyar, mas quando a gente anuncia a mudança do mês, Baruch Atah Hashem, nós dizemos Gaal Israel, Shegealanu, que Hashem nos redimeu, e pergunta a nossos sábios que tem que ser a redenção com a virada do mês. Diz um dos secretos que Hashem tirou o povo de Israel do Egito, é para que eles tenham um calendário próprio. Porém, a primeira mitzvah que receberam no Egito é HaChodesh Hazeh, que o povo de Israel vai contando os meses através do calendário hebraico. Nós estamos em Iyar, este mês é o segundo da contagem bíblica, e neste mês se aplica Rashi Tevot, o acróstico Ani Hashem Rofecha. É o mês da saúde, que quer dizer que se você pegar estas dicas que estamos falando, que a pessoa tem que estar sempre comunicado em los dias de Iyar. Nós agora, Bezat Hashem, amanhã vamos para Dale de Iyar. E nestes quatro dias de Iyar temos o calendário e contamos esse calendário e seguimos. Já isso é suficiente para que Hashem nos salve e nos mantenha vivos eternamente, esperando a segunda Geulah, como falamos que estes dias que são colados a um mês de Nisan são dias de muita energia e de importância para o povo de Israel. Interessante que acabamos de ler na semana anterior, esta perashá chamada Vayhi Bayom Hashemini, esta perashá famosa que é justamente seguido de la saída de Pesach, e foi o oitavo dia, e dizem nossos sábios, por que o oitavo dia? Porque esse dia foi a inauguração do Mishkan e aconteceram situações que ficaram e marcaram a história do povo de Israel através de todos os tempos. E cada vez que nós passamos por essa história e analisamos a Torá, vamos a descobrir segredos da criação, segredos da existência do povo de Israel. E nesse dia aconteceram milagres. Foi o primeiro de los primeiros, assim diz, Rishon, se traz o Midrash, foi o primeiro de los meses, o primeiro, todo foi o primeiro, quer dizer, teve uma importância, uma relevância muito importante esse dia. E a pergunta é por que o dia oitavo? Aí dizem nossos sábios, trazem duas explicações para poder entender. Dizem que Moshe Rabbeinu se tinha queixado com a Kadosh Baruch Hu, quando Hashem manda a Moshe a libertar o povo de Israel. O povo de Israel, na primeira instância, não é libertado, e se diz a Torá, Herá Amazé. Depois que Moshe Rabbeinu foi interlocutor e foi falar com o faraó, empeorou a situação do povo de Israel. E aí o povo de Israel começou a se queixar. Você veio, Moshe Rabbeinu, para estragar a situação, não para melhorar.
y ahí utilizó la palabra meaz. Az es Aleph Zain, tiene un valor numérico de 8. Le falou Moshe Rabbeinu, espera un poco. Muitas coisas que aparentemente são coisas negativas, depois, com o tempo, se tornam positivas. E muitas coisas positivas que não são bem encaminadas na primeira instância, no final se tornam coisas lá além que não são positivas e se tornam negativas. Dice, esse meaz, esse 8, vocês vão a utilizá-lo o dia da glória, da inauguração do Mishkan. E também está escrito na Torá, Az Yavdil Moshe Shalosh Arim. Moshe Rabbeinu utilizou a palavra Az, que é Az 8, que quer dizer 8 é que Hashem está acima de tudo e por debaixo temos 7 céus. E Hashem, a divindade, Boreolam, patrono do mundo, ele governa acima de esses 7 céus. E aí é que diz que o violino que David Amelech tocava, digamos, escutava e se inspirava nas entoações que se utilizavam também no Beit HaMikdash, tinha 7 cordas. E diz que Bezrat Hashem, de aqui para frente, quando chegue a Geulah, o violino da cantoria terá 8 cordas. E quando Bezrat Hashem se complete este mundo, esse violino, Ale Azor Vale Navel, diz que esse violino terá 10 cordas, que aí o mundo terá sua plenitude. Quer dizer que número 8 é acima da natureza, na qual Boreolam está mostrando seu carinho para o povo de Israel. E aí começa uma nova história, uma nova realidade, uma nova criação. E assim diz o Midrash sobre esse primeiro dia, o primeiro de Nisan, que nós estamos analisando, que Boreolam colocou suas coroas acima do povo de Israel, e esse dia foi chamado o dia Rishon. Não somente isso, devemos saber que muitas coisas aconteceram nestes dias do Chodesh Nisan que acabamos de passar, só para saber dentro da história da memória que Jacob e Rachel também se casaram no Shabbat Agadol, um Shabbat que antecede a la festa de Pesach. E a festa de Pesach foi para eles Sheva Berachot. Só para terlo na história, que são dias de muita energia para o povo de Israel. Então, agora que nós já estamos entendendo esse dia espetacular que aconteceu, que Boreolam consolidou este mundo através do Mishkan, aconteceram situações diversas para o povo de Israel e ficaram marcados para a história. Nachshon ben Aminadab. Quem foi Nachshon ben Aminadab? Foi o presidente da tribo de Yehudá. Este presidente da tribo de Yehudá foi o primeiro que teve o mérito de poder inaugurar as ofrendas que fizeram nesse dia um dia de Simha, um dia de alegria. A alegria foi tão grande, diz o Midrash, como um dia que foram criados os céus e a terra, o dia da inauguração do Mishkan. Porém, tem uma ligação direta entre o Korban, o sacrifício que trouxeram para a inauguração de Nachshon ben Aminadab, que acaba dizendo Yom Echad, com o dia Yom Echad da criação. Quer dizer que a criação
ela tomou forma e cor justamente o dia 1º de Nissan. Então, agora, todo isto é muito bonito, mas vocês vão se perguntar que tem que ver, então, a ideia da Shoah com Birkat Kohanim, com esta situação. Me esperam que a gente vai chegar. A Torá começa a dizer, o versículo primeiro, Vaihi Bayom Hashemini. Tem uma regra sabida na Torá, que a Torá quando diz Vaihi, é Lashon Tzar, é linguagem de sofrimento. E quando a Torá diz Vehaya, Im Shamoa Tishmeu El Mitzvotai, está falando Lashon Simha. Dia da inauguração, 8º dia, acima da natureza, acontece um milagre que normalmente um matrimônio entre Beyom Hatunato, Beyom Simhat Libo, assim diz o Shir Hashirim, o cântico dos cânticos de Shlomo HaMelech, que é justamente para poder trazer um paralelo da devoção, da alegria em que tinha, o cântico dos cânticos em que tinha o povo de Israel no dia da inauguração, um dia mais feliz que esteve na história. Pergunta a nossos sábios o que aconteceu, que a Torá começa falando Vaihi Lashon Tzar, uma linguagem de tristeza. Qual foi a tristeza? Em Shir Hashirim diz, Bati legani ahoti chala. Bati legani, cheguei para meu jardim. Assim está escrito, Gani é de Gan. Diz o Midrash que é Bati legani no dia 8º, que foi o primeiro dia de Nissan. Hashem conseguiu colocar sua divindade acima, pairar sua divindade acima do povo de Israel no dia 8º. Mas a pergunta continua de maneira forte para nós. Então, por que Vaihi Bayom Hashemini? Foi um dia de alegria, inauguração de oferendas, de Simha. O povo de Israel viu, Bayaram, Bayaronu, tiveram, se alegraram, se curvaram, viram a divinidade. O que aconteceu? Porque Lashon Tzar, Shetu Beshichru Dodim, diz, aconteceu algo imprevisto. Aaron HaKohen, que é o sumo sacerdote daquela época, que foi os primeiros Kohanim, o Shevet Levi se dividiu em Leviim e Kohanim. Kohanim são os descendentes de Aaron. Nadav e Avihu, os dois filhos, Nadav e Avihu, eram flores, eram a promessa do povo de Israel, a continuidade de Aaron. Aaron HaKohen representava a paz, Oheb Shalom, Berodev Shalom, um Karevan la Torá, assim diz o Talmud, que ele amava a paz. Ele não só que amava a paz, que ele aproximava as pessoas, conseguia fazer Shalom. E de repente tem estes dois filhos, Nadav e Avihu, as flores, que vão a trazer um perfume agradável para o povo de Israel. Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, estes 4 filhos que tem Aaron HaKohen. E Shakeni Meneshikot Pihu, teve uma conexão, diz o Shir Hashirim, uma conexão do povo de Israel de uma maneira muito, muito especial. Que é Shakeni Meneshikot Pihu? É como o beijo de amor que teve entre Hashem e o povo de Israel, como o beijo que tem entre o amado e sua amada. Só para entender, esse momento era um Yom HaGadol, um dia enorme para o povo de Israel. Mas de repente nos encontramos que Nadav e Avihu, que participam de todas as situações
y las celebraciones que tiene el pueblo de Israel cuando fueron al monte de Sinai para recibir la Torá. Tenía 74 convites, que eran los Shivim Zekenim, los 70 ancianos y estos 4 filhos de Aarón que se colocaron no pé do monte de Sinai, que quer dizer, eran las personas más amadas. No cualquier recibía el convite de estar presente cuando Moshe Rabbeinu subía y decía. Cuando decía, vieron que Moshe Rabbeinu Kikaran Orpanab, consiguieron ver la luz, la divinidad de Moshe Rabbeinu. Y solo quien conseguía ver eso, aquellos que estaban del lado de Moshe Rabbeinu. Y acontece que estos Zekinim y estos 4 filhos y estos más velhos, Nadav y Abiú, aparecen en la Torá en 4 lugares que Hashem da una explicación para poder explicar. Y ahora me acompañen, que es importante esta explicación para poder entender el contexto da aula. Y por ahí esto tiene que ver con el título da Shoah, do Holocausto, e o Birkat Kohanim, que a gente falou hoje. Em 4 lugares da Torá aparece os trechos na qual explica que Nadav e Abiú, estas 2 flores que tinha o povo de Israel, acabam padecendo um castigo no dia da inauguração. E isso fica marcado na história, que a Kadosh Baruj Hu los amava tanto a eles, que se disculpa en su Torá, de alguna manera, en 4 versículos en lugares diferentes, para poder decir que estos filhos, Nadav y Abiú, solamente cometieron una única infracción y que no tuvieron otra infracción. Y nos queremos entender y comprender qué aconteció en aquella época y cuál fue la infracción y la falla que cometieron estos 2 filhos más velhos de Aarón a Cohen. Solo para entender. Y ahí tiene que ver esto sí con la Shoah, que dice que cada vez que Akadosh Baruj Hu perde un querido aquí en la tierra, un tzadik en la tierra, Akadosh Baruj Hu llora 2 veces sus lágrimas, más que llora el ser humano. Dice, Melamed, así dice el Midrash, Kiflaim. Cuando la persona derrama sus lágrimas, es como si Hashem está derramando 2 lágrimas. Si você derrama 2 lágrimas, Hashem derrama 4 lágrimas. Y dice el Zohar HaKadosh, cuando llega Yom Kippur, una persona que derrama algunas lágrimas, cuando escuta número día de Yom Kippur, los versos de por qué faleceron los filhos de Aarón a Cohen, le aseguran que él terá longa vida y que nunca verá que su descendencia, Haz Shalom, va a faltar de él. Él nunca va a presenciar lo aleno de una situación de luto. Es interesante falar estas cosas para poder entender. Entonces, ficamos en la pregunta sobre el por qué en ese día tan importante para el pueblo de Israel. No teve un día más importante en la historia. El momento que acontece que Hashem, en medio de esa simha, de Yom Hatunato, Yom Simha Libo, en medio de la simha, da alegría, tem una
noticia, una situación difícil para poder entender. No solamente eso, que Akadosh Baruj Hu le anuncia a Moshe Rabbeinu una situação que a gente não viu ainda na Torá, mas se aprende de estos versículos, que ele falou, olha, você vai sentar 7 dias de luto. E não lhe explicou quem vai faltar de la família, então Moshe e Aharon e sus propios filhos sentaron 7 días como senta un enlutado después de la falta de alguien. La Torah dice, Umipeta, Ohel Moed, Lo Yetzeu, Shivat Yamim. De aquí aprenden que el luto es 7 días. Mas la pregunta es, todo lo que a gente aprendió hasta ahora, es que el luto es después de la salida del ser humano de este mundo, no antes. ¿Cómo se explica esta idea sobre estos acontecimientos? Dice el Midrash que Moshe Rabbeinu y Aarón se sentaron 7 días. Y Moshe Rabbeinu fue anunciado por Akadosh Baruj Hu que va a acontecer alguna cosa dentro de la familia. Y Moshe guardó el secreto hasta el final y no comunicó y obedeció las palabras. Mas nuestros sabios se preguntan, está escrito, Moshe Lomeo Amelech, Shomer mitzvah lo yeda davarra, una persona que está haciendo una mitzvah, no puede acontecer una situación ruin para él. ¿Cómo puede ser? Él están sirviendo, están 7 días montando y desmontando un Mishkan, están practicando, se llama Yemem Miluim, días de entrenamiento, y después acontece que en el 8º día, ellos se sientan 7 días, Hashem los coloca en penitencia, y en el 8º día acontece algo inesperado. Es una pregunta. Mas Moshe Rabbeinu ya de alguna manera sabía que pagar Midat Adin sobre Nadav y Abiú, sobre estos 2 filhos de Aarón, aconteció que ellos no pasaron el teste de aquel momento, y en aquel momento Moshe Rabbeinu sabía que iba a acontecer y él pensó que podía ser o con él o con un hermano. Y cuando vio que fueron sus filhos, dice la Torah, Vaidom Aharón, y caló a boca a Aharón. De aquí se aprende que una persona que ve una situación como esta, él debe, el Abel fica calado y no abre su boca. Mas ahí preguntan los sabios otra pregunta. Si era Moshe o Aarón, ¿por qué llevaron 2? Dice, ¿por qué? Porque eran solteros, eran mitades de almas y no eran almas enteras. De aquí aprenden que una persona que ainda no casó es mitad. Una vez que ele casou, ele se faz um inteiro. Então Hashem le falou, Obi, Obach. E aí ficou a situação e uma lembrança que Moshe e Aarón sentaram de Avelut sobre uma situação que Aarón não sabia que ia acontecer. Mas quando eles enxergaram e levantaram sus olhos, já tinha acontecido. A pergunta é, ¿por quê? Esta é a pergunta que se faz o Midrash, que se fazem nossos sábios, e é difícil entender que depois que os presidentes fizeram os serviços e as ofrendas,
Y dice ahí el Shir Hashirim, Mahal Tiarim Divshi, Hashem dejó pasar situaciones porque eran un día de fiesta, recibió las oraciones de todos ellos, y era un día conmemorativo y celebrativo, y Hashem dejó pasar. La pregunta es, ¿por qué cayó justamente con Nadav Abiú? Un Midrash conta, interesante, que Hebel, teníamos Caín y Hebel. ¿Por qué falleció Hebel? Porque en la hora que Hebel fez su corbán, él le olió la divinidad. Es como si se le abre los Zeus y vio a divinidad. Y tenía que haber fechado sus olhos. Y está escrito que lo ir ani ha-adam bajai. Un hombre no puede ver a divinidad y contarlo con su boca. Dicen que los hijos de Aarón también, en algún momento de la historia, como trae la Torá, Ra'u et Shejina, ellos olearon la divinidad y no podían olearlo. Y Hashem en el momento no quiso castigarlos y los empurró para este día. Mas la pregunta es, ¿por qué justamente en este día y no en otro día? Eso para entender, son cosas profundas para poder conseguir desenvolver en la mente humana. Nós tenemos aquí un Mishkan y tenemos un Mizbeach, tenemos un altar, así cuando estaba el templo, y así como ten Jerusalén le mata, ten Jerusalén le mala, tem un Jerusalén embaixo y tem un Jerusalén acima, ya construido, y cuando va a ser la época de Biat HaMashiach, Hashem va a descer ya construido el tercero templo. Pero dicen que los korbanot se hacen de manera continuada. Se faz aquí en la tierra y tem un malach, un anjo, que también faz un korban lá en el Shamaim. ¿Ok? Y como ten korbanot en la tierra y ten korbanot en el Shamaim, dicen Hajamim que hay dos tipos de korbanot. Hay un que es korban no sé, estoy falando aquí, ¿cuál es el nombre del anjo que faz eso? Es Mijael, Sar Beapotrofos de Israel. Él es Mijael Cohen Gadol. Él es responsable por hacer las ofertas en el Shamaim. ¿Y qué se ofrece en el Shamaim? Esta es la pregunta. Aquí en la tierra ofrecen carneros, animales, según lo que él fez. En el Shamaim, ¿qué se ofrecen? Dice que en el Shamaim se ofrecen tzadikim shel dor, neshamot especiales. Cuando digo neshamot especiales, la gente puede conseguir entender y comprender un poquito que muchas veces Hashem se eleva a los mejores. Y eso por ahí nos hace una pauta de que por qué aconteceu a Shoah. Os melhores subieron para el Shamaim, para os céus, para o celeste. Otros dicen, número 2, que existen animales en el Shamaim que son de fuego, que no son de carne y oso, y esos son servicios que se hacen en el Shamaim. Entonces tenemos dos tipos de servicios. Los servicios de Neshamot. ¿Qué quiere decir un servicio de una Neshama? Una Neshama es colocada en el Shamaim como actor principal. Y ese es el placer que tienen las Neshamot, las almas, en el Gan Eden. Quiere decir que el Gan Eden tiene placer. ¿Y cuál es su placer? Ok, o prazer
aparentemente en el Shamaim son placeres diferentes que aquí en la tierra, y estos placeres de la Neshama son placeres eternos, que no tienen ningún tipo de paralelo para poder explicar aquí en la tierra. Después de este momento histórico, y ahora voltamos para poder entender y comprender toda esta situación, a Aarón a Cohen. A Aarón, que él es el Cohen. A Aarón, que está golpeado. A Aarón, que está machucado. En ese día que él ve una situación difícil delante de sus ojos, ese día Aarón a Cohen se levanta das cinzas da dor e faz o primeiro Birkat Kohanim, a benção sacerdotal que esteve en la historia. Primera vez en la historia que va a acontecer que Aarón a Cohen va a abençoar al povo de Israel depois de ele passar uma situação difícil, já que ele estava em um dia, digamos, de luto, assim é, e ele falou e entendeu que essa situação não era para castigá-lo, sino era para honrá-lo. E aí diz no Tehilim, Sefataim e Eshabechucha. E agora vou utilizar meus lábios para poder te louvar e agradecer a Hashem. Uma situação pouco entendível, mais uma situação difícil, mas ele entendeu que a Kadosh Baruch Hu fez com ele, al final das contas, uma bonança. E vocês se vão perguntar qual é a bonança, porque havia duas saídas. A saída era ou que fiquem leprosos por la falta que eles cometeram, ou que eles sejam levados su neshamot en el Shamayim. E naquele momento se levanta Aarón a Cohen e faz a primeira berajá de la história, levantando suas mãos, Kote Barehu et Bnei Israel, Amor Lahem, e falou assim, la berajá Yevarjecha Hashem Veishmereja, que Hashem te dê e te guarde e te cuide. Yevarjecha Hashem Veishmereja. Yaer, que Hashem te coloque sempre Panav, sua face sorridente. Eleja sobre ti. Yaer Hashem Panav Eleja Vihuneka. Que você seja simpático aos olhos de Hashem e aos olhos das pessoas. Isa Hashem Panav Eleja. Se tem alguma falha, que Hashem tire essa falha e que volte a colocar sua face sorridente. Ve Hashem Lecha Shalom. Que você tenha essa Birkat Kohanim que aconteceu pela primeira vez na história, deixou um recado muito importante para o povo de Israel, para todas as gerações das gerações que vão nascendo, recebem esta berajá, Kote Barehu et Bnei Israel, deveriam levantar as mãos, justamente diz
que el Cohen solamente podía hacer esa verajá si ele tem consciência que ele está fazendo esto be'ahavá, que ele está entregando todo lo que ele tem para passar para o povo de Israel. Quer dizer, el Cohen vai ser um canal na qual a Kadosh Baruch Hu vai passar a verajá para o povo de Israel. Bom, e assim é que acontece esta verajá en aquella inauguración. Vaivarech Otam Kote Barechu et Bnei Israel, así dice la Torah, Vaivarechem, los abençoó con estas palabras que nos acompañan hasta el día de hoy. Mas, yo quería traer un Maaseh Shaya, una historia verídica, y quién sabe, esta es la parte más importante de la aula, que tem um recado profundo para a gente entenderlo e compreenderlo, o amor que tem a Kadosh Baruch Hu para o povo de Israel, e o amor que tem os Kohanim para o povo de Israel. Se conta sobre a época de la Shoah, esse é nosso título, não é? A Shoah e Birkat Kohanim. E se van a lembrar de este trecho, quem sabe, uma história que me impactou muito, e impactou em aquelas pessoas que escutaram esta história verídica que aconteceu em uma época oscura, na época que os inimigos do povo de Israel, aqueles que se levantaram na Segunda Guerra Mundial, a través de Iemer Shemot, de este malvado que fez mal para a humanidade e para o povo de Israel. En la época que os judeus foram levados prisioneiros para os campos de concentração e foram obrigados a fazer trabalhos forçados e ficaram descobertos de proteção na intempérie, no frio, no gelo, em momentos difíceis. Em aquele campamento, em aquele em espanhol se diz no pavilhão, não é? No pavilhão que estavam os judeus colocados, indefesos, com suas roupas rasgadas. Tinha chegado a época de Pesach e nesse lugar tinha 800 prisioneiros Yehudim que estavam encerrados e maltratados e golpeados pelos capos alemães em los anos mais difíceis da história. Estos 800 prisioneiros estavam a alguns dias de Pesach e lá tinha o rabino que era responsável pela administração da parte religiosa, mesmo nos momentos mais difíceis da história. Este rabino, com as dificuldades que ele tinha e a pobreza que reinava, falou para os prisioneiros judeus que estavam lá, que cada que recebia um pouquinho de farinha tinha que guardar e entregá-la. E guardando essa farinha, nos dias prévios a Pesach, este rabino ia fazer a matzá para que estes 800 prisioneiros possam comer de Pesach. E assim foi que o rabino
aproveitou o descanso de los capos, que eles dormiam de 2 a 5 horas da tarde. Mientras eles dormiam, o rabino fabricou as matzot, colocou as matzot e preparou tudo para o dia que ia chegar o Seder de Pesach dentro dos guetos, os pavilhões, que os judeus estão golpeados e maltratados pelo inimigo em aquele lugar. Chegou a noite de Pesach, este rabino, que era responsável pelo pavilhão, chamou a todos e falou: hoje vamos a fazer a Haggadah em grupos. Ensinou as cabeças dos grupos a Haggadah, e assim foi que eles cantaram a Haggadah e comeram o pedaço de matzá. No meio da comemoração e celebração, um capo se levanta e lhe pergunta a Yehudi: quem foi que permitiu a vocês fazerem as matzot e recitarem a Haggadah? Aqui vocês não têm permissão de fazer nenhum rito religioso. Quem é o responsável? Aí o Yehudi levantou suas mãos, olhou para frente e para trás, e aí levanta o capo seu fuzil e diz: se você não me falar, eu te mato. Foi para trás, o Yehudi não quis delatar ninguém, ficou calado. Como este não respondeu, se deu volta e levantou o outro judeu que estava em suas costas e lhe disse: quem foi o responsável por fazer estas matzot? Aqui este Yehudi, com muito medo, tremendo, olhando o fuzil e a bala perto dele, ele está por falar, não vai falar, até que se levanta alguém com uma barba longa e diz: eu sou responsável por arrumar estas matzot e fazer. Aí o capo levou esta informação para seu superior, e o superior falou para ele que ele merece pena de morte, fuzilamento, diante de todos. Mas o capo falou: não vai ser diante de todos, deste grupo de 800, não. Vamos juntar todos os setores, todos os pavilhões que estão os judeus, e no meio do dia você vai ser morto aos olhos do povo, de teu povo, para saberem que aqui não se faz nada sem consultar as autoridades alemãs. Bom, dormiram. Ao outro dia, juntaram todos os setores e os prisioneiros, que já eram mais de 2, 3 mil, e levaram o rabino no meio do campo, fizeram para ele uma bimá, um estrado para pôr, e vão executá-lo, e que ninguém se atreva a fazer novamente esta situação. Ok? Aconteceu. E aí le perguntou o capo: qual é tu último pedido? Le falou o rabino, el Cohen este. Le falou: qual é tu último pedido? Ele falou: não quero, quer comer, quer beber para não sentir nada. Le falou o rabino: não quero nada, solamente quero uma sola coisa. Eu quero fazer uma reza e com isto me vou despedir de meus vizinhos, de los Yehudim que estão em los campos. E aí o capo olhou para ele: que você vai falar? Falou: solamente uma reza. Pode falar. E aí o rabino era Cohen. Acabei de dizer que era Cohen, não é?
e levantou suas mãos e falou, Yevarechecha Hashem Beishmerecha. E cada vez que o rabino falava, caíam demaot, caíam lágrimas pesadas, grossas, de todos aqueles que estavam escutando o Birkat Kohanim, que este rabino estava dando por última vez de despedida. Yaher Hashem panav elecha vehuneka. Lloraron y lloraron. Y ahí terminó. El capo levantó su arma, apuntó contra Yehudí y Haz Shalom, su aneshama fue para el Shammai. Pasaron pocos meses. Los americanos y los rusos llegaron para acabar con la guerra. Los prisioneros que sobraron fueron liberados y cada sector se encaminó para otro lugar. Empezó a que fueron para los Estados Unidos, otros para América Latina, otros para Europa, y así los Yehudim, después de la guerra, se espalharon por 4 cantos. Este Yehudí que presenció esa situación fue parar nos Estados Unidos de América. Y este Yehudí llegó lá sin familia, sin amigos, sin economías, y comenzó a hacer su vida. Era un joven, comenzó lá, y lo primero que tenía que hacer era encontrar un trabajo. Tenía tanta fome en Estados Unidos en aquella época después de la guerra, que los trabajos eran de Shabbat a Shabbat, de sábado a sábado. No tenían saída, tenían que trabajar para comer. Y esta empezó ahí a ir para poder pegar empleo y a entrar y a decir, aceito trabajar. Ahí, cuando él estaba por tomar una decisión de trabajar un día de Shabbat, se lembró, se le veio a la cabeza el Birkat Kohanim que dio este rabino para los asistentes, que, y ahí él, okay. Esta misma persona, lembrando de este Birkat Kohanim, un día va para la sinagoga. Y él era también Kohen. Y ahí le dicen a este Kohen, por favor, vocês Kohen, você puede dar Birkat Kohanim? Falou, eu não posso fazer Birkat Kohanim. Mas escuta, por que não? Hoje é Yom Tov. Hoje é Yom Tov, dia que os Ashkenazim fazem Birkat Kohanim. Não posso dar Birkat Kohanim. Chegou diante do rabino e falou, te vou contar por que eu não posso dar o Birkat Kohanim. E aí o rabino começou a escutar toda a história que acabamos de contar. E lhe falou, cada vez que eu passei por um momento difícil na vida, me lembrei do Birkat Kohanim deste rabino, que tinha dado em aquele momento com essas palavras em emoção. Eu passei várias dificuldades em minha vida. O primeiro emprego, quando eu, assim comenta ele, diz, eu fui para a universidade para me receber. Na universidade eu conheci uma moça que não era da comunidade judaica. E quando eu ia tomar a decisão, também me lembrei do Birkat Kohanim deste rabino do campo. E o dia que eu tive filhos com uma Yehudi, ia colocar meus filhos em uma escola pública. Quando eu levei meu filho para a escola pública, me lembrei do Birkat Kohanim que fez
este rabino. Falou, eu quero ficar com este Birkat Kohanim eternamente em minha memória. Eu tenho medo. Escutem bem, aí está a história. Eu tenho medo de fazer outro Birkat Kohanim que não seja tão impactante como o Birkat Kohanim que eu recebi naquele momento nos campos de concentração. A gente chega para o final da aula dizendo que há coisas que são gravadas em nosso coração. E estas histórias verídicas passam a ser para o povo de Israel uma memória ativa. Como nós chegamos até o dia de hoje? Como nós passamos? E essas perguntas, o porquê, a gente não entende muito o porquê. A gente sabe que existem situações diversas e Hashem quer colocar ao povo de Israel no melhor caminho para que possamos, todos juntos, alcançar a eternidade. Bezat Hashem, que a gente tenha uma memória ativa, como Hashem nos levou daquela época até os dias de hoje, 3.300 já e 69 anos, porque isto foi 2449, parece que aconteceu ontem, esta história de Aaron Cohen, de Birkat Kohanim, na qual ele saiu do coração do Cohen, que estava lastimado, que estava quebrado, mas ele conseguiu louvar Hashem em uma situação difícil. Apesar de Hashem que Boreolam abra nossos corações, que nós possamos ter na vida Berachá ve'atzlachá, e que Bezat Hashem ad 120 shana, 120 anos de tranquilidade e prosperidade para o povo de Israel. Amém. Muito obrigado para todos, Bezat Hashem, que estão acompanhando. Obrigado, os amigos do Face, amigos aqui, Bezat Hashem, da aula.